Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos lá em Medellín, todos aqueles que estão neste momento reunidos nos diversos países. Hoje, sábado, 12 de abril deste ano de 2025. Vamos ler nas Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 7, versículo 22 em diante, onde nos diz: E Jesus, respondendo, lhes disse: Ide e fazei saber a João o que haveis visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos ou aleijados andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres lhes é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar tropeço em mim. E aí desenha 2 estrelas de Davi. E também em São Mateus, nos fala no versículo 11, capítulo 11, versículo 1 diz: Quando Jesus terminou de dar instruções aos seus 12 discípulos, foi-se daí para ensinar e pregar nas cidades deles. E ao ouvir na prisão os atos ou feituras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou esperaremos outro? Jesus respondendo lhes disse: Ide e fazeis saber a João as coisas que ouvis e que vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres lhes é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar tropeço em mim. E desenha aí uma estrela de Davi. Tira uma linha, faz uma linha do versículo 6, assim voltando-se lá para cima, e no versículo 4 desenha uma estrela de Davi. Bem-aventurado aquele que não achar tropeço em mim, ou quem não achar tropeço em mim. Podem sentar-se, tenham a bondade por obséquio. Nos fala o Dr. William Soto Santiago na mensagem Os Mistérios Revelados no Último Dia, pregado sábado 11 de outubro de 1997 em Fusagasugá, Colômbia, nos diz: Por isso, eram bem-aventurados, por causa disso, aqueles que não achavam tropeço em Jesus, porque falavam que ele era um homem pecador, e eles não davam importância para isso. Podiam falar, os crentes em Cristo podiam falar assim: de todos os profetas falaram mal, de todos eles e os perseguiram, e fizeram deles muitas coisas, fizeram com eles. A uns o apedrejaram, a outros os mataram, e assim por diante. Um monte de coisas, ou seja, falariam lá os crentes em Cristo, falariam assim, sobre essas coisas que falavam sobre Jesus, falando mal dele. Mas olhem, toda a história que a Bíblia conta, nós vemos que há um tempo desde os 12 anos, ou dos 12 anos até os 29 anos e meio, por aí, mais ou menos, quando ele foi batizado por João. Não se sabe desse tempo, não se sabe desse tempo. E no começo ou início do seu ministério, olhem, no capítulo 2, do Evangelho segundo, conforme São João, versículo 1 em diante, diz: No terceiro dia foram feitas umas bodas em Caná da Galileia, e lá estava a mãe de Jesus, estava lá, e também foram convidados para as bodas. Jesus e os seus discípulos foram convidados. E faltando o vinho, tinha se acabado, tudo tinha acabado,
todo o vinho. Já tinha um tempo, já acabou-se o vinho. A mãe de Jesus lhe falou: não tem vinho. Do lado direito, ele escreve estímulo. Jesus lhe falou: o que é que tu tens comigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. E desenhe uma estrela de Davi do lado direito. Sua mãe falou para aqueles que serviam: fazei tudo o que ele vos disser ou mandar. E estavam ali 6 talhas de pedra, bacias de pedra, conforme o rito da purificação dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 cântaros ou almudes. Era muita água. Jesus lhes disse: enchei essas talhas de água, essas bacias de água, e encheram ela até o topo. E então lhes falou: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E a levaram. E quando o mestre-sala provou essa água tornada em vinho, feita vinho sem ele saber de onde era que tinha vindo, mesmo os serventes sabiam que eles tinham tirado essa água, chamou o esposo. Agora, olhem, eles conheciam o que tinha acontecido, mas não falaram nada. Ficaram caladinhos. O mestre-sala, vejam, chamou a esposa e lhe disse: todo homem primeiro serve o vinho bom, e quando já beberam muito ou bastante, então servem o inferior. Ou seja, nesse momento, já tinham bebido muito nesse instante. E tinha se acabado, portanto, era para dar, não o melhor, senão aquele que se lhe dá no final, já quando eles estão alegres, eles não vão saber se é bom ou não é bom. E aqui ele está falando assim, está falando isso. Mas tu reservastes o bom vinho para agora, ou até agora. Este princípio de sinais Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E desenhe uma estrela de Davi do lado direito. Depois disso, desceram ou foram até Cafarnaum, ele, a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram lá não muitos dias. Agora vejam lá como a fama de Jesus estava se espalhando, regando, e olhem, tudo isso que aconteceu durante esse tempo. E neste caso aqui, já depois, quando começam a falar de Jesus, então começam a tirar dele o seu passado, porque certamente antes disso, por várias ocasiões, certamente, ele tinha feito coisas e também esteve em lugares assim desse tipo, porque de uma atividade assim que ele foi convidado, não iriam falar só com uma, mas este é um comelão, bebedor de vinhos e amigo de publicanos e de rameiras, prostitutas. Já ele era catalogado como um bebedor de vinho. Agora vejam como tiram de Jesus todas essas coisas ou tudo isso. Mas lembrem-se que já depois vocês podem ver no ministério de Jesus que já não se vê esse tipo de atividade, senão que bem melhor é ministério de mestre de ensinamento, e com o olhar posto ou colocado na obra que ele veio realizar. Agora vejam vocês que em Era de Pedra Angular, pelo que aconteceu lá, esse sacrifício que iria ser feito tinha que ser em Era de Pedra Angular. Chegou-se nessa etapa onde já o povo estava com o seu olhar colocado, posto em receber as promessas que correspondiam à primeira vinda do Senhor, e neste tempo do fim ou final, Deus chama a sua igreja noiva e a coloca em cima, a chama para subir a Era da Pedra Angular, e na Era da Pedra Angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor, onde está a Shekinah, onde estão os 2 querubins de madeira de oliveira,
forrados ou cobertos com ouro, e no meio desses 2 querubins, em cima do propiciatório, Deus está falando, declarando para o povo todas as coisas e todas as promessas pertencentes à dispensação do reino. Mas já todas as coisas que se estavam fazendo já deixaram e devem ser deixadas de se fazer, como, por exemplo, nós conhecemos que os vícios, as drogas, as bebidas, tudo isso causa um dano ou mal, e nós não estamos para consumir tudo isso. E se isso foi feito ou se fez, isso ficou para trás no passado, tal como aconteceu no tempo de Jesus. Depois eles ficavam condenando ele porque ele bebia vinho e tudo isso, mas ele já tinha deixado de fazer isso, e os discípulos também. Por que tinham que estar falando algo que ele já tinha deixado de fazer? Já se tinha entrado numa etapa de santificação, igual como no tempo de Josué, para entrar na terra prometida. Agora vejam, Deus ajude aqueles que ainda tenham algum vício de droga, ou de cigarro, ou de bebidas alcoólicas. Isso está mal, isso está ruim diante de Deus, é mal. E poderão ficar apontando, mas essa gente também fazia isso antes. Vê, a mesma coisa como no tempo de Jesus, mas nós já estamos num tempo onde Deus vê isso, e para receber as bênçãos, tudo isso tem que ser deixado. E você pode ver, às vezes, com pessoas ainda nessas alturas, ou nesse tempo, com cervejas, fumando e coisas desse tipo, que na frente dos olhos de Deus, isso está mal, ruim. Também a vestimenta, as suas vestes, vê como Deus vai corrigindo tudo isso, e nós pedimos a Deus que ajude todos aqueles, ou aquele que ainda está envolvido em algum vício, que seja tirado, libertado de qualquer coisa como essa, que além de fazer dano, mal ao corpo, também isso não está bem, não está direito diante de Deus isso. Agora olhem, aqui, o nosso irmão William nos diz que os crentes, quando escutavam algo que falavam contra Jesus, que diziam que ele era um homem pecador, ele diz, eles não davam importância a isso. Podiam dizer os crentes em Cristo, de todos os profetas falaram mal e os perseguiram, e fizeram coisas com ele. A uns apedrejaram, a outros o mataram, e assim por diante. Olhem, na página 20 do livro de Citações, vamos ver na página 20, página 28, parágrafo 240, diz: eu creio que a Igreja do Deus vivo, vivente, vai ver uma coisa muito maior do que esta. Está se preparando para entrar nisso agora. Vê? Porque eles creram nisso. Os que o têm rejeitado por causa das barreiras denominacionais ou muros denominacionais, eu penso que jamais creiam numa coisa, vê? Nessas coisas, reticências. Ou tu andas em luz, ou tu estás cego. A luz cega, ou ensina o caminho, o sendeiro, e desenha uma pedra angular e as eras na esquerda. E olhem, na 128 também, deste livro de Citações, parágrafo 1141, nos diz: a palavra feita carne é a luz da era quando a veem. A Bíblia disse que sim. E escreve a luz. Isso é a palavra feita carne, que é o que cega a algumas pessoas, a luz. E onde está a luz feita carne? Em um homem, ou seja, a palavra. Quando a palavra se faz carne, é a luz para iluminar o caminho para uns, mas cega a outros cega. Também na 125, página 125,
parágrafo 11, 13. 11, 13, 11, 14 também. A 11, 13, olhem, a igreja gentílica também foi cegada pelo véu, depois que foi arrancado e mostrado Deus, o véu eclesiástico, como velando, cobrindo a palavra em um ser humano. De novo, novamente, isto é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido nisso. Mas, sendo que não poderia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém, vê? Não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Deus não pode quebrar a sua palavra. Os últimos dias têm que ser a mesma coisa novamente. Como é que Deus não pode quebrantar ou quebrar a palavra, mudando a forma dele se revelar ao povo e trazer a bênção para o povo na era ou dispensação que esse povo está vivendo ou vive? Não pode mudar a sua forma, o seu jeito. Veem? O que cegou Israel? Aquele homem. Qual homem? Jesus. Tu és um homem te fazendo Deus. Isso é para que eles o matassem. E hoje, porque a mensagem veio por homem e não por anjos, reticências, veem? Deus não pode mudar o seu jeito, a sua forma, mudar a sua palavra. Ele disse que não mudava, vê? Notem, prometeu, e os gentios são tão cegos, cegados, tão cegos hoje, tal como Israel foi, por causa do quê? Por causa do véu. Deus velando, Deus velado em um ser humano, cegou Israel. Percebam que como cada um é cegado, a um cegará, ao outro revelará a verdade. Fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. E aí embaixo ele escreve pelo véu. Cegará a uns e abrirá os olhos de outros. E também em cima escreve fechará uns e abrirá uns e fechará os olhos de outro. E também aí onde, na primeira oração que diz a igreja gentílica também foi cegada pelo véu, aí ele escreve o homem, a carne. Vê, esse é o véu. Ou seja, o véu de carne que Deus usa. E na 114, dessa mesma página 125, diz: como foi feito, aconteceu em cada era, um pouquinho antes diz. Isso é o que sempre o Evangelho faz. Abre os olhos de alguns, revela a verdade para alguns, enquanto cega os outros. Tem um duplo significado. Alguns podem tomar esse filho e olhar diretamente para ele e ficarem cegos. Olhem. Outros podem tomar e andar junto com ele. Essa é a diferença. É por isso que a uns cegará e a outros lhes abrirá. A uns lhes iluminará o caminho e a outros os cega. Bem-aventurado aquele que pode olhar diretamente para ele e não ficar cego ou ser cegado. Isso é extraordinário. Outros olham para ele e são cegados, ficam cegos porque tropeçam com o véu. Agora continua dizendo: essa é a diferença como foi feito em cada era, a deidade velada em carne humana. Prestem atenção, ele fez isso. Os profetas eram a deidade velada, eles eram a palavra de Deus. Isso é correto ou está correto? Velada em carne humana. E aí em cima ele escreve os profetas, reticências, deidade, a palavra velada em carne. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Assim que tudo o que estejam falando contra Jesus, isso é normal que falem isso, porque assim fizeram com os profetas que Deus enviou no passado. É normal que falassem assim de Jesus, e também é normal que falem o que vão falar também do cumprimento da segunda vinda do Senhor também, porque se na primeira vinda do Senhor falaram mal dela, ora, vão falar mal também da segunda vinda do Senhor. Continua dizendo o doutor William Soto. E Moisés não quiseram apedrejar ele por 10 vezes. E depois dizem, não, nós somos discípulos de Moisés. Agora, também eles falam que se nós tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos feito tais coisas. Olhem no livro dos selos, na página 19, aí nos fala ou nos diz:
o reverendo William Branham, no início da página aqui, diz... Agora vamos levar em consideração alguns exemplos. Percebemos nos dias de Noé, naqueles dias, Deus viu que a sabedoria mundana do mundo estava avançada de uma forma tão extraordinária e respeitavam tanto ela que ele mandou uma mensagem simples através de uma pessoa simples para lhes mostrar a sua grandeza. Alguns historiadores alegam que nos dias de Noé houve uma civilização tão avançada que até mesmo hoje em dia não chegamos ao topo dela, a esse lugar. E eu creio que nós alcançaremos esse lugar porque o nosso Senhor disse que como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim que nós alcançaremos esse lugar. E olhem como a tecnologia está ou anda. Ele nos deu uns exemplos. Construíram as pirâmides e as esfinges lá no Egito e construíram coisas tão gigantescas que nós nem temos o poder com o qual fazê-las hoje em dia. Temos um método de embalsamar, de juntar as coisas que preservava o corpo de uma forma tão natural que permanece até hoje em dia. E nós não podemos fazer uma múmia porque não temos como fazê-la. Eles tinham cores que mantiveram as suas cores vivas até hoje, um tempo de 4 a 5 mil anos. Hoje nós não temos essas coisas ou tais coisas. Muitas dessas coisas testificam da superioridade daquela civilização comparando-se com a nossa. Então você pode imaginar ou pensar como foi a educação e a ciência que produziram sinais tão grandiosos que nos fazem testificar e testificam que na verdade foi uma civilização tão avançada. Aquilo lá deveria ser uma grande civilização como nós podemos ver nessas coisas. E também nós vemos que a ciência, a educação e a civilização moderna foi o mais importante para o povo naqueles dias ou tempos. Teve que ser assim. Dificilmente pôde haver analfabetismo entre o povo. Então Deus, ao examinar a grande economia daquele dia, naquele sistema, ele não pôde achar o tipo de homem que ele desejava para encontrar uma pessoa, um elemento analfabeto, ou talvez fosse um homem do campo, e seu nome foi Noé e era pastor de ovelhas. Era Noé, e Deus lhe deu a sua mensagem para pregar para o povo, e era uma mensagem tão simples, escreve do lado direito, simples, que as pessoas desse tempo tropeçaram com a simplicidade da mensagem. No entanto, a mensagem encontrava-se face a face com a ciência radical contra ela. E como podia cair chuva dos céus quando nem existia chuva para cair? A mensagem simples da construção da arca quando não tinha água para flutuar? Então, para eles, ele tinha se tornado um fanático, uma pessoa esquisita. Quase todas as pessoas de Deus são pessoas raras, diferentes. Eu estou muito contente por ser um deles. Tem um lugar onde o irmão Branham queria, ou seja, ele desejava pregar a mensagem e ir, partir. E quando Deus lhe falasse algo, voltar e pregar, dar a mensagem e se separar, ir. E ele lhe mostrou, parece que foi uma pessoa assim como um vagabundo. E ele diz, tu queres ficar assim, igualzinho esse aí? Algo assim. Agora vejam. Ele lhe disse que isso era antes, isso foi antes, mas neste tempo, o profeta deve estar ou andar junto com o povo, no meio do povo, para que seja de ajuda. É como em uma mensagem, me passaram um pedacinho dela, depois eu consigo a data dela, que é o título Privilégios e Deveres da Esposa de Cristo. Não me passaram a data, mas aqui o irmão William, ele vem falando aqui, e em uma parte aqui diz, e aí terá, assim como teve em Paulo e os outros mensageiros na sua igreja, no meio do povo, teve eles, terá o seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Assim que ele não tentará se isolar, senão que estará no meio do povo. Sofrerá junto com o povo e também desfrutará das bênçãos de Cristo junto com o povo. E cantará junto com o povo. E louvará a Deus
Deus junto com o povo, porque será um do meio do povo, um redimido pelo sangue de Cristo. E a gente não pode nos separar uns dos outros, senão que estarmos bem unidos em amor divino. Esse foi o pedacinho que me foi enviado. Mas vejam, como é que neste tempo tem que ser da maneira, tem que ser da forma onde Deus, através desse instrumento, possa sofrer com o povo, regozijar-se junto com o povo, louvar Deus junto com o povo e assim cumprir tudo o que foi prometido para ser feito ou realizado nesta era de pedra angular. Agora, muitos não compreendiam ou entendiam o irmão Branham. Ele mesmo diz aqui: eu estou contente por ser um deles, porque eram pessoas assim, mesmo que para os escolhidos, eles compreendiam os escolhidos, mas para o mundo eram as pessoas raras, diferentes. Mas vejam, até mesmo a família, os familiares de Moisés, olhem lá, Arão e Miriam, talvez a forma, o jeito de Moisés não era assim um jeito em que para eles não enquadrava, se encaixava pelo jeito dele ser. Podiam vê-lo talvez assim um pouco fraco ou fragilizado em certas coisas, porque para responder para eles dessa forma, Deus não falou através da gente, tentando se fazer profeta a eles, porque quem unicamente que Deus tenha colocado no meio do povo foi Moisés. Os outros tinham que seguir Moisés, até o próprio Arão, ou seja, todos tinham que seguir e escutar Moisés. Agora vejam que mesmo no tempo de nosso irmão Branham, também teve essas situações ou condições, e ele, preste atenção, ele compreendia, ele entendia a sua esposa, porque por várias vezes ele dizia: é ela quem tem que ficar com as crianças, com os filhos, e eu estou no campo evangelístico. Ele falava assim. E quando não, então ele chegava e partia, ia embora para pescar, caçar. Mas vejam vocês, muitas vezes desejavam ou desejam, algumas pessoas desejam ser esposa de um ministro ou esposa de algum profeta e não sabem o que estão pedindo ou desejando, porque é uma posição difícil, trabalhosa, mesmo que seja, ou é uma bênção muito grande, e sabem e entendem o porquê disso, das coisas. Agora, eles passaram por muitas situações ou condições nas quais Deus o ajudou e ajudou toda a família, e seguiram em frente, continuaram em frente, mas para outros houve consequências para outros. Agora veja, o irmão Branham, aqui ele diz: eu estou muito contente por ser um deles. São diferentes a tendência ou a condição moderna da civilização. E nessas coisas são gente esquisita, rara. Ele disse que seu povo seria um povo, uma gente extraordinária, mas ao mesmo tempo um sacerdócio espiritual, uma nação real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, frutos de lábios para louvor de seu nome. Que tipo de gente! E perceba agora, que coisa tão tremenda ou extraordinária foi naquele dia. Foi um fanático. Aquele dia que um fanático viesse, chegasse na igreja pregando um evangelho que, no tocante ao pensamento e à crença humana, estava todo fora de ordem ou de lugar. Até mesmo para os cientistas era uma loucura, porque podiam provar cientificamente que não existia chuva nos céus. Mas esse simples pastor de ovelhas creu que sim, Deus tinha falado que choveria, e então choveria.
ou iria chover. Ele creu que se Deus disse que choveria, então choveria. Agora vamos comparar isso com o dia de hoje, quando alguém recebe a sua cura. As outras pessoas lhe dizem, isso está fundamentado, baseado nas emoções. E eu lhe posso provar cientificamente que o câncer, ou o que quer que for, ainda está presente aí. Mas para o simples crente, a coisa já está concluída, finalizada. Vê você? Porque ele está olhando ele não está olhando a substância, e sim a promessa, tal como Noé fez. Então, você não pode ver que tal como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem, Lucas 17. E isso é cientificamente. O doutor pode lhe falar para você, pode lhe dizer, olha, esse seu inchaço, ainda, o seu inchaço ainda está presente, esse inchaço, o câncer permanece, ou está aí, o seu braço está igualzinho, está igual de paralisado. Você está louco. Mas lembrem-se, esse é o mesmo Espírito que nos dias de Noé disse ou falou, não existe chuva nos céus, nós podemos alcançar até a lua com os nossos instrumentos e não achamos a chuva. Mas se Deus disse que haveria chuva, então a fé, a substância das coisas que se esperam, a demonstração das coisas que não se veem, a fé e o repouso, e ele repousou, e o último repouso absoluto da fé é a palavra de Deus. A fé repousa, descansa na palavra de Deus. Entendem isso? Noé repousou o assunto nessa questão porque Deus tinha falado e com isso a coisa ficou concluída, finalizada. Agora, Noé, ao crer nisto, Noé se transformou num fanático. E aqueles que hoje em dia creem que o batismo do Espírito Santo, ou no batismo do Espírito Santo, as igrejas o chamam de fanáticos, eles não são mais do que um grupo de gente comovida emocionalmente e vindo o terror para eles, cheios de terror, mas o que eles não reconhecem é que a palavra de Deus ensina que a palavra de Deus ensina isto, e é uma promessa. No passado falaram que Noé estava falhando, era faltoso nas suas faculdades mentais, estava falhoso, e que cientificamente na sua própria mente estava assim, mas Noé, o que ele tinha era a palavra do Senhor, e ele ficou com a palavra. E os sábios e entendidos daquele tempo tropeçaram com a simplicidade da mensagem e pereceram. Que condenação foi para essa geração? E hoje em dia muitas pessoas falam, se eu tivesse vivido lá, então, pois, reticências. Não, você teria a mesma atitude, porque hoje nós temos a mesma coisa reproduzida, somente que é de uma outra forma ou jeito, e tropeçam com isso igualzinho como naqueles dias. Não há dúvida de que naqueles dias eles tinham muitos pregadores, mas Noé foi inspirado por Deus e ele podia olhar mais adiante e ver o que estava por acontecer, e sabia que uma geração tão adúltera e pecaminosa igual a esta, Deus não a poderia deixar continuar ou passar. Então, o que nós podemos fazer hoje, vendo a mesma coisa, nós temos hoje uma Sodoma e Gomorra moderna, umas pessoas pecaminosas e adúlteras, estão tão educados e polidos que tropeçam com a simplicidade da manifestação do seu ser e da palavra de Deus. Ele está mostrando a sua palavra. Não existe pessoa no mundo que possa nos convencer que não vemos conosco a mesma palavra de Deus com a gente feita, manifestada, que é a mesma promessa para os últimos dias. A mesma luz do entardecer que haveria de resplandecer, nós somos uma gente ou pessoas privilegiadas ao vê-la. Mas isto está escondido das pessoas ou elementos educados. Jesus disse, Deus, o Pai, te agrado escondê-los deles, e mesmo assim, Pai, tu os escondestes. Deixá-los, que com a sua sabedoria, reticências, vê você, foi a sabedoria que deu começo ou início ou progresso a esta coisa da imundície, do pecado lá no princípio, porque Eva estava buscando sabedoria quando encontrou-se com Satanás, e Satanás lhe repartiu sabedoria. Essa sabedoria está oposta, em oposição à palavra. Não nos foi pedido que tenhamos sabedoria, senão fé naquilo que foi dito ou falado, mas hoje em dia os elementos ou pessoas educadas estão um polimento tão educado à palavra e colocam ela de lado com as suas interpretações. Sempre foi assim, e estão fazendo a mesma coisa agora ou hoje. Olhem, em Isaías, capítulo
65. Verso 1 em adelante. Versículo 1 em diante. Aí nos diz: Fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim. E escreve aí em cima os gentios. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Falei para pessoas que não invocavam meu nome: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo para um povo rebelde, o qual anda por um caminho que não é bom após os seus pensamentos, ou atrás dos seus pensamentos. Povo que a meu rosto provoca continuamente a ira, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos ou altares de tijolos, que habitam entre os sepulcros e em lugares escondidos, passam a noite e comem carne de porco, e nas suas panelas tem caldo de coisas imundas ou abomináveis, que dizem: fica no teu lugar, não te aproximes de mim, porque eu sou muito mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu furor, fogo que arde o dia todo. Eis aqui que está escrito diante de mim: não me calarei, senão que eu pagarei, darei a recompensa, darei o pagamento no seu seio. Tem uma citação, olhem, no livro de citações, na página 19, parágrafo 152. Aí diz o reverendo William Branham: se Deus não pôde fazer a ele, trazê-lo em obediência, trazer ele em obediência, ele vai ter que levá-lo lá para fora desta terra e levá-lo para o seu lar. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Estas são as promessas da Bíblia. Se você não suporta a correção, você tem que ir embora para o seu lugar, o seu lar, e desenhe uma estrela de Davi do lado direito. O que é? O que neste tempo final, esses anjos ceifadores, os quais estão fazendo a separação, a segregação entre o que é certo e errado, e ele nos dizia em outros lugares, o nosso irmão Branham, que neste tempo final, uma das coisas muito importantes que tem que se realizar e saber o crente é a obediência. E em muitas ocasiões usou-se essa palavra obediência, ou seja, correção, e que o escolhido de Deus aceite essa correção e obedeça, tenha obediência com aquilo que o Espírito Santo lhe diz, para corrigir toda coisa que possa atrapalhar para que esse crente receba as bênçãos de Deus. Agora, quem é que está realizando, fazendo a separação, a segregação entre o que é certo e errado? O anjo do Senhor. E isso não aconteceu nas eras, e aí todo mundo dizia ou falava que todos são escolhidos, todos são trigo. Mas vejam, neste tempo final, Deus está cumprindo o que Ele prometeu, separando o trigo do joio. Para muitos é luz no caminho, para outros é cegueira espiritual, e então se transformarão nos perseguidores desse grupo de escolhidos que entraram nessa nova era e nessa nova dispensação, porque sempre aqueles que ficam atrás são os que perseguem aos que passam para outra era e para outra dispensação com um novo mensageiro que está vivo. Os outros ficam com um que está morto ou morreu, ou seja, que está descansando na sexta dimensão. Mas aquele que segue em frente, adiante, continua olhando para a promessa, a qual não se cumpriu em tempos do passado, nem em mensageiros do passado, senão que é nesse novo mensageiro. Então seguem essa luz que está iluminando o caminho, porque a palavra, a luz, está velada nesse mensageiro e vai iluminando o caminho para se chegar a receber as promessas dessa nova era e dessa nova dispensação. Agora continua dizendo: se você não suporta a correção ou não aguenta, você tem que ir para o seu lar.
Assim, Deus não pode te perder depois que te salvou, mas Ele pode encurtar os teus dias aqui e fazer você pagar por cada pecado que você fez. Assim, que se você pecou, você vai ter que pagar por aquilo que você fez. E aí em cima ele escreve morrer antes do tempo. Agora aqui continua dizendo, no versículo 7, Isaías 65, do capítulo 65 de Isaías, versículo 6, voltamos a lê-lo. Eis aqui que está escrito diante de mim, não me calarei, senão que eu darei recompensa e darei o pagamento no seu seio. Por vossas iniquidades, diz Jeová, e por causa das iniquidades de vossos pais, juntamente, os quais queimaram incenso sobre os montes e sobre os outeiros me enfrentaram. Portanto, eu medirei as suas obras antigas no seu seio, suas antigas obras. Assim diz Jeová, como que alguém se acha mosto num cacho de uvas e dizem, não desperdices, pois tem bênção nele, assim eu farei pelos meus servos, e não os destrua a todos. Tirarei descendência de Jacó e de Judá, herdeiro de meus montes, e meus escolhidos possuirão por herança a terra, e os meus servos habitarão ali ou nela. Agora, continua dizendo aqui, nosso irmão William. Agora também eles dizem, se nós tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos feito tais coisas. E diz o doutor William Soto, e quando eles falam assim, Jesus lhes diz, então vocês reconhecem que são filhos daqueles que mataram os profetas, e agora estavam buscando para matar o profeta maior que Deus tinha enviado no meio do povo hebreu, o Messias, a Jesus Cristo, vê? Não tinham vivido no tempo dos seus pais. Se tivessem vivido, eles os teriam ajudado a matar os profetas. Mas agora, como eles estão vivendo no tempo do profeta maior, ou estão buscando para matá-lo, vejam, o último o mataram através do Império Romano, ou pelo Império Romano, na página 125, parágrafo... Vamos ver aqui. 125. Ou 126, 126. Parágrafo 11:17 diz, esses 7 trovões estalando... Não, reticências, isso não será uma revelação dada para algum homem, disse. Não, Senhor, seria acrescentando algo nisso ou tirando algo a isso. Tudo está revelado lá dentro. Os 7 selos abriram a revelação daquilo que era isso. Vê, todavia, ainda está na palavra. Vê, vocês não podem sair dessa palavra. Não sairão da palavra, e o Espírito de Deus nunca sairá dessa palavra. Ficará bem, ficará direito com essa palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. E em cima escreve, os 7 selos, os 7 trovões, cega a uns e abre os olhos de outros. E embaixo também desse parágrafo escreve, cega a um ou uma pessoa e cega os olhos de outros. Agora continua dizendo o nosso irmão William, eu estou na mensagem Os Mistérios Revelados no Último Dia. Continua dizendo. E agora vejam vocês como tudo isso aconteceu no meio do povo hebreu e como Jesus diz, e bem-aventurado aquele que não achar tropeço em mim. Algumas pessoas que não creem sabem o que fazem. Sabe o que elas fazem? Buscam justificar a sua incredulidade. Isso eu tinha falado, eu repeti isso por várias vezes. Fazem isso, e fazem isto, e fazem aquilo, e falam assim, falam assado, desse jeito, porque estão justificando a sua incredulidade. Dizem, sabe o que eles fazem? Buscam justificar, procuram justificar a sua incredulidade. Não acredito por causa disso. Não é uma questão ou buscar um motivo de tropeço num instrumento que Deus envie.
porque você não vai crer isso. Você não vai crer em qualquer problema que digam para você, você não vai crer. Senão que naquilo que você tem que crer é na palavra, é na mensagem que esse profeta traz, sem dar importância aos problemas que esse homem tem ou tiver. Vejam, no livro dos selos, também mais na frente, adiante, aí na página 33, nos diz o reverendo William Branham desta mesma mensagem, Deus em Simplicidade. Ele diz, agora foi tão simples a vinda do Messias, por 4.000 anos todos os profetas falaram dele por 4.000 anos. Davi cantou sobre ele, tudo assim, aconteceu assim através das eras, mas quando veio, as pessoas já tinham a sua ideia formada do que ele faria e como ele faria. Já tinham tudo explicadinho e desenhado nos seus pergaminhos e etc. Vê? De modo que quando ele veio dessa forma tão simples, se lhes perdeu, ficou tudo perdido essa teologia e não souberam. E aí escreve do lado esquerdo para cima, quando o Messias veio ou chegou, perderam-se, toda a sua teologia se perdeu, não o reconheceram, não lhe serviu de nada. Ele veio conforme a palavra. Você crê que Deus lhes disse para os profetas que o Messias viria de uma certa forma ou maneira? É uma lástima, é uma pena que não tenhamos uma hora a mais para explicar como foi, mas a maioria de nós sabe como foi que aconteceu, que Deus disse que viria, e a profecia de Miqueias 5:2 e as outras profecias daquilo que ele faria e como ele faria. E, no entanto, foi tão simples que os grandes homens inteligentes achavam-se com tanto enredo, como nos falava o nosso irmão Miguel pela noite. Mas vejam vocês, tão confusos, uma pessoa na qual Deus iria realizar, fazer uma obra tão grande, tão grandiosa, e eles esperavam a vinda do Messias com bombas, com estouros e uma coisa apoteótica. E quando esse homem chega, ele não tinha nem sequer onde nascer. Vocês podem imaginar isso? O irmão Miguel ontem nos falava que o irmão Branham, em um lugar, ele diz que com uma vara, assim, ele limpou a área, o lugar onde estava no pesebre, aí no lugar onde ficavam os animais, e certamente ele tentou limpar aí a palha que estava aí e o excremento dos animais para fazer aí um bom lugar. O Deus Criador dos céus e da terra iria nascer nessa terra, nesta dimensão de luz, tempo e matéria, e ele poderia aparecer e nascer da forma em que, muito mais apoteótica, brilhosa, que um menino pode nascer. E tem vezes que ficam se queixando porque talvez não tem nem sequer um lacinho, uma coisa assim. Tem todas as outras coisas, e porque não tem um lacinho para a criança, ou não tem um suéter para a criança, uma roupa porque ficou curta, não era a cor certa, ficam discutendo, lutando por coisas tão simples, ou porque o carro não chegou, e porque a mesinha para comer, ou coisa é muito duro, onde fica a criança, e a cama é assim ou assada. E isso, a gente fica pensando nisso, a gente se põe a pensar que o Deus Criador dos céus e da terra, quando foi vir ou chegar em carne humana e nascer, ele nasceu num pesebre, manjedoura. E vejam vocês, como muitas vezes nas coisas pequenas se olha e a pessoa se enfoca, a família, as pessoas focam-se nas coisas pequenas, nas pequenas coisas, quando o grandioso é a vida, o grandioso é a saúde, o grandioso é poder ver o cumprimento daquilo que Deus prometeu, o grandioso é fazer parte desse programa, que Deus tenha pensado em ti e em mim, e que, pela sua misericórdia, nos abençoou com o alimento, com o maná atualizado, ou seja, a comida, para não falar o nome de cada um, de cada alimento, ou senão, irmã, é o alimento, mas o maná é o alimento atualizado, o maná, e que Ele nos dá, além disso, nos dá família, nos dá bênçãos. Vê vocês?
O que tem importância em cada era e em cada dispensação para cada ser humano é conhecer o tempo em que se está vivendo e fazer parte desse programa. As outras coisas vêm por acréscimo. Agora olhem, na primeira vinda do Senhor, ele chegou dessa forma, desse jeito. Até mesmo seu nascimento diz que foi oculto, escondido. Um nascimento diferente, esquisito. Diziam que era um filho ilegítimo e falavam muito mais coisas, falavam de Jesus. Deus mesmo podia evitar esses comentários do seu próprio filho. Ele não podia evitar isso, desse corpo onde Deus iria habitar. Ou seja, é algo que a pessoa fica meditando nisso e vemos que tudo isso Deus permite para tirar o que tem no coração das pessoas. Não foi isso que aconteceu no tempo de Moisés, quando os libertou? Podiam entrar logo em seguida, mas olhem, eles demoraram 40 anos no deserto, sendo derrubados daqui para lá, levando tombos, caindo, mas era para tirar o que existia no coração. Deus nos levou por todas essas eras, que o irmão Brana diz que são 40 anos representados nas eras, levando a igreja noiva, mas no fim do tempo, veja, tem um tempo que sobra, sobrante, onde é esse último trajeto, a última parte de provação, onde é tirado aquilo que tem no coração, que há no coração. E se tem visto cada coisa, as pessoas que a gente nem pensava que iriam se expressar e iriam atuar assim diante da palavra do verbo neste tempo final. Mas vejam, se não se passasse por esse tempo de prova ou provação, não se saberia o que existia no coração. Tudo tem um propósito ou motivo. E quando os parafusos são apertados, as coisas ficam apertadas, aí a pessoa mostra o que ela tem no seu coração. Que Deus ajude a todos os filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, quando for entrando esse aperto cada vez mais e mais, que saibam quem são, saibam de onde vieram e saibam para onde vão. E saibam que nós estamos por um motivo, um propósito aqui na terra, e é receber as bênçãos que Ele tem depois de fazer contato com a vida eterna. Recebendo a primeira vinda do Senhor e recebendo o corpo novo e eterno, recebendo e crendo na segunda vinda do Senhor. Agora, olhem, aqui na página 33, onde tínhamos parado, ele veio conforme, segundo a palavra. Vocês creem que Deus disse para os profetas que o Messias viria de uma certa forma? Uma lástima que não temos aqui uma hora para explicar como isso foi ou aconteceu, mas a maioria de nós sabe como foi, como Deus disse que viria. E a profecia de Miqueias 5:2 e as outras profecias que o fariam, e as outras profecias daquilo que faria e como faria. E, no entanto, foi tão simples que os grandes homens inteligentes achavam-se em tanta confusão que não reconheceram. Mas você bem sabe que Jesus Cristo não veio contrário à palavra. Ele veio conforme a palavra, de acordo com a palavra, mas contrária às suas interpretações. Vê você? Ele ensinou coisas que eram contrárias à educação eclesiástica, religiosa que tinham a respeito dele, mas a respeito dele eles diziam ou falavam. Agora, quando o Messias vem ou vier, certamente chegará lá no templo e dirá: Caifás, ou qualquer um que fosse o sumo pontífice, eu cheguei. Agora vejam, eles o esperavam de uma forma, de um jeito que quando lhes chegou ou veio, não foi do jeito em que eles o estavam esperando. Agora não é a forma, o jeito em que a pessoa esteja esperando que Deus vai cumprir assim, e que Deus cumpra isso da forma em que eles estão esperando. Deus o cumpre da maneira e da forma que já é desde antes da fundação do mundo, que Ele já predestinou para que se cumprisse essa promessa e que se cumpra essa promessa. Ele não está para satisfazer ninguém, agradar ninguém. Agora continua dizendo aqui o doutor William Souto Santiago. Agora olhem, os profetas tiveram problemas? Claro que sim. Todos foram homens, diz a Escritura, iguaizinhos, semelhantes aos outros homens, com a exceção de Jesus Cristo, que era perfeito, mas ele foi tentado em tudo. Agora, olhem isso também, ele fala disso aqui, e vamos ver em Santiago.
em Santiago, nos diz no capítulo 5 de Tiago, versículo 17, olhem o que fala de Elias. Elias era um homem sujeito às paixões semelhantes às nossas, iguaizinhas às nossas, ou seja, também era um homem comum, normal, como qualquer ser humano, mas Deus estava nele, operando esse ministério de Elias pela primeira vez. E diz que orou ferventemente para que não chovesse, não choveu, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E outra vez ele orou e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Agora olhem, aí nos mostra, você não deve ficar desanimado com nada, com coisa alguma, pelo que for. Um homem ou uma mulher que está sujeito a paixões, a situações ou condições desta terra, Deus te está preparando, te está moldando, e vejam vocês, assim como Ele teve controle, porque é uma das 2 oliveiras, sobre a natureza, neste tempo final, filhos e filhas de Deus colocarão a palavra bem direito, homens e mulheres sujeitos a paixões, homens e mulheres com erros, com faltas, mas vejam vocês, dia a dia, Deus vai nos moldando para chegar a esse momento de perfeição. Agora, olhem, continua dizendo aqui o doutor William Soto, com exceção de Jesus Cristo, que era perfeito, mas ele foi tentado em tudo. Mas olhem vocês, se Deus envia um profeta para uma dispensação, e esse profeta aparece, e você chega a saber que esse profeta matou uma pessoa, e que está sendo procurado pela lei para ser condenado e ser morto, aplicarem a pena máxima, que é a morte, você creria nesse profeta? Se você não cresce nesse profeta, você não teria crido em Moisés, porque Moisés teve esse problema ou situação. Lembre-se que Moisés tinha matado aquele egípcio e vejam o que depois aconteceu. Ele teve que fugir depois porque falaram, espalharam isso, e ele, por defender, ele defendeu um companheiro, um hebreu. E ele fez isso que ele fez, mas isso não lhe tirou o ser o profeta de Deus. Agora, se você não tivesse crido em um profeta que tenha matado alguém, não teria crido em Moisés. Depois diz, se você sabe que um profeta vem e esse profeta aparece com a mensagem de Deus e contam para você, esse homem uma vez ele ficou bêbado, que ele dormiu até no outro dia, você creria nesse profeta? Ora, você teria crido no profeta Noé, porque ele se embebedou, ele semeou um campo de uvas, depois ele preparou o vinho e ao tomá-lo ele ficou bêbado. Se embebedou, deixou de ser o profeta de Deus e era um profeta dispensacional, e Moisés também era um profeta dispensacional. E vejam vocês, Adão também teve problemas, e ele foi o profeta da primeira dispensação. Abraão também teve problemas. Se te falarem, você creria num profeta que tenha mentido? Que você saiba que mentiu? Pois olhem, Abraão mentiu por 2 vezes, dizendo que Sara era sua irmã, e no entanto, era o profeta da 4ª dispensação, a dispensação da promessa. E também a gente podemos dar muitos exemplos. Olhem, próprio Davi foi um adúltero também, mas isso não lhe tirou de ser um homem conforme o coração de Deus. Não tirou isso dele. Ele esteve com uma mulher casada. Era ela quem iria trazer esse filho, mas olha, não era da forma, do jeito que Davi tinha feito no princípio, no início. Depois teve o seu filho Salomão, mas isso não lhe tirou ser o homem de Deus, um homem conforme o coração de Deus.
Agora continua dizendo o doutor William Soto, a gente não pode se meter nos problemas que os profetas de Deus tenham ou têm. Isso é uma questão entre a pessoa e Deus e a pessoa. Mas existem pessoas que buscam tropeço para dizer que não creem por causa disso, ou seja, que não creem por causa de uma dessas coisas que nós falamos e por muitas outras coisas. Buscam essa desculpa para justificar a sua incredulidade, mas não creem porque são incrédulas. Não podem crer e procuram justificar a sua incredulidade. Na página 151 do livro de Citações, aí também nos fala, o irmão William no parágrafo, o irmão Branham no parágrafo 13:45, diz, e a glória de Deus estava lá dentro, até que eles não podiam ver como ministrar, amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva, ela será selada. Está meio tapadinho aqui, ou apagado. Em reticências. Ou sua vida, ou subida, vamos ver. Em qualquer outro livro para ler exatamente essa palavrinha aí. 13:45. Ela será subida. Ela será subida, ou subirá no meio da noite, assim como aconteceu com eles. Eles nem sequer haverão ir embora, partir. E ele escreve aí em cima, a glória de Deus, quando ele venha, fechará os olhos de cada teólogo. E do lado esquerdo para cima escreve na meia-noite. Agora vejam, assim também iria acontecer neste tempo final com a vinda do Senhor. Iria fechar os olhos de cada teólogo e de cada erudito e pessoa que pensavam que iria cumprir essa promessa, ou que já cumpriu, e que estão esperando que ele volte, regresse, ou que não esperavam dessa forma, desse jeito. Agora continua dizendo o Dr. William Soto. Agora vejam vocês, Deus, quando fala de Abraão, diz que é o pai da fé. Quando Paulo fala de Abraão, diz que é o pai da fé. Pela fé, Abraão creu em Deus. E agora olhem vocês todos os problemas que Abraão teve, muitos problemas. E buscar por Jacó, ele teve muitos problemas também. E ele foi muito sagaz, e ele fez certos negócios, mas no entanto, esse era o profeta de Deus, ou seja, que não podemos buscar os problemas que os profetas de Deus tiveram para tropeçar com eles, para dizer ou falar, eu não creio nesse profeta, eu não creio nesse homem porque ele teve estes problemas. Olhem, você nunca creria em nenhum dos profetas de Deus porque a maior parte deles, a maioria deles teve problemas, assim que bem-aventurado aquele que não ache tropeço no enviado de Deus para a era e dispensação em que está vivendo ou em que vive. Aquele que não achar tropeço é aquele que não está buscando falhas, senão que está buscando a mensagem, a palavra que ele traz para o povo de Deus nesse tempo, durante esse tempo. Na página 124 do livro de Citações, parágrafo 11:00 diz, através das eras, a mesma maneira, a mesma forma pelos seus profetas, ele se revelou. Esses não eram exatamente profetas, eram deuses. Ele disse que sim, porque o que eles falaram era a palavra de Deus. Eles eram a carne em que Deus foi velado. Desenhe uma estrela de Davi do lado direito. Eles eram deuses. Jesus mesmo disse, como podeis me condenar a mim quando eu digo que sou filho de Deus, se vossa própria lei diz que eles a quem a palavra do Senhor veio eram deuses, vê? Assim que era Deus formado em um homem chamado profeta, e a palavra do Senhor veio a este homem, e assim que não era o profeta. O profeta era o véu para a palavra, era Deus.
O profeta era o véu, mas a palavra era Deus, e escreve ES, ou seja, Espírito Santo. A palavra de homem não funcionaria. A palavra de homem não funcionará assim, desse jeito. Do lado direito escreve o véu. Veem o que eu quero dizer ou falar? Não pode funcionar daquele jeito, mas potencialmente era Deus. Veem, ele era a palavra de Deus na forma de um homem. Percebam isso, ele nunca mudou a sua natureza, apenas a sua forma. E em uns lugares diz mudar, trocar a sua máscara, mudar a sua máscara. Do lado esquerdo para cima escreve o profeta um risco à carne. A palavra é igual Deus. E em cima escreve os profetas eram deuses. E embaixo escreve Deus na forma de homem. As obras de Deus em um homem. Deus velado em um homem. Olhem na 1101, 1101. 1101, 1101. Aí diz, por que não podiam ver? Porque eles não podiam ver Jesus. Ele estava enmascarado. Deus estava mascarado, enmascarado. Os gregos queriam um Deus. E aqui estava ele, mas eles não podiam vê-lo por causa do véu. E circula a palavra véu. Aí estava um homem. Eles viram ver a Deus, ou vieram ver Deus e viram um homem. Os escolhidos, em cada era e em cada dispensação, têm desejado ver Deus. E a forma em que Deus se revela na porção que lhe corresponde ou que lhe cabe é através desse profeta mensageiro, e aí o povo de Deus está vendo Deus. Deus mascarado nesse homem. Não podiam ver a Deus porque Deus lhes estava velado ou era velado. Agora, guarde isso na sua mente. Deus era velado em um homem. Eles podiam dizer, nenhum homem poderia fazer essas obras a não ser que ele fosse Deus. Nenhum poderia fazê-lo. E como aqui está um homem, todavia as obras de Deus são manifestadas através dele. Eles não podiam compreender que Deus era velado. Ele é velado em um homem como sempre foi velado. Mas ele era velado, ele estava no seu templo humano. Deus estava num templo humano. Agora tenham muito cuidado. Agora ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus velado, se escondendo do mundo, velado em seres humanos. Eles apenas podiam ver um homem, mas aqueles predestinados, os predestinados viram Deus. Os predestinados veem a Deus. Os incrédulos veem um homem. Um viu um homem, o outro viu Deus. E era Deus velado em um ser humano, fazendo dos dois deles, fazendo certos os dois deles. Claro, porque é um homem, claro que sim. E os crentes veem um homem, mas o que estão vendo é a Deus nesse homem. Veem a dualidade nesse homem. O incrédulo vê só uma parte, o visível. Mas a sua fé, naquilo que você não vê, você crê de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus velado em um ser humano. E aí em cima ele escreve que é no meio dos dois, Deus velado em um homem. Na metade desse parágrafo, desenhe uma estrela de Davi, onde ele diz, eles não podiam compreender que era Deus velado. E aí desenhe uma estrela de Davi do lado esquerdo. Agora continua dizendo o doutor William Soto, e não lhes falo do nosso irmão Branham, porque vocês têm a oportunidade de ler nas mensagens do nosso irmão Branham todos os problemas que ele teve ou passou. Mas isso lhe tirou dele o ser o mensageiro da sétima era da igreja gentia e precursor da segunda vinda de Cristo? Não. Um profeta é ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Não importa os problemas que ele tenha ou tiver na sua vida terrena. E não importa que um escolhido tenha problemas ou tenha tido alguns problemas durante sua vida terrena, isso não tirará dele ser um escolhido de Deus, um predestinado
um escolhido de Deus, um predestinado de Deus. Não, Deus não pode trocá-lo, mudá-lo, não pode procurar outro profeta e dizer, e Deus tampouco pode trocar um escolhido e dizer, eu vou buscar outro. Não, um escolhido de Deus é um escolhido de Deus desde antes da fundação do mundo. Deus não pode trocar, não pode buscar outro profeta e dizer, eu vou passar o ministério desse profeta para outro, porque este aqui não me serve. Não. Esse é o profeta dessa era até que ele termine essa era, até terminar essa era ou essa dispensação. E assim foi, ou aconteceu o tempo todo, e assim é neste tempo final. Bem-aventurado aquele que não achar tropeço em mim. Foi para mim uma bênção e um grande privilégio poder conversar neste momento estas palavras sobre este tema, nesta conversa que nós tivemos hoje, sábado 12 de abril deste ano de 2025. E já nos veremos amanhã, domingo de Ramos, onde pedimos a Deus que nos abençoe e nos fale tudo o que corresponde à palavra, a porção que corresponde para o dia de amanhã. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.